Cássio pegou minhas chaves. Ele disse: "Você está medicamente incapaz de dirigir." Essas foram as palavras que finalmente quebraram o silêncio. Meu nome é Inara. Tenho 26 anos. Em uma tarde de terça-feira, eu estava caminhando pelo acostamento sujo da rodovia BR-116. Os carros passavam voando por mim a 100 quilômetros, levantando poeira e cascalho. Meu filho de 2 anos, Cauê, estava firmemente amarrado ao meu peito em um canguru. Minhas pernas tremiam, mas eu continuei, andando. Eu tinha que continuar andando. De repente, uma grande caminhonete freou bruscamente no cascalho à minha frente. Os pneus cantaram. Eu conhecia aquela caminhonete. Meu pai pulou para fora. Ele é o delegado de polícia da nossa cidade. Naquele momento, ele não parecia um oficial durão. Ele parecia um pai aterrorizado. "Inara!" ele gritou, correndo, em minha direção. Ele segurou meus ombros. "O que você está fazendo? Onde está seu carro?" Eu não conseguia mais mentir. Estava cansada demais para inventar uma desculpa. Olhei-o nos olhos e sussurrei a verdade. "Cássio pegou minhas chaves, pai." Ele disse: "Não tenho permissão para sair de casa." O rosto do meu pai ficou pálido. Depois escureceu. Ele percebeu que aquilo não era um problema mecânico. Aquilo era um cerco. Mas antes de eu contar como tudo, virou de cabeça para baixo: "Curta e se inscreva. E deixe um comentário. De onde você está assistindo?" "Olá, meu nome é Inara. Tenho 26 anos e moro no Brasil." Sentei-me no banco do carona da caminhonete do meu pai. O ar-condicionado estava no máximo, secando o suor da minha testa. Meu filho Cauê dormia no meu colo. Ele era pesado, quente e estava seguro. Mas eu estava tremendo. Minhas mãos tremiam, tanto que tive que entrelaçá-las entre os joelhos apenas para mantê-las paradas. Meu pai, o delegado-chefe, não ligou o motor imediatamente. Ele apenas ficou me encarando. Ele olhou para os meus sapatos empoeirados. Olhou para as queimaduras de sol nos meus ombros. Olhou para a forma como me encolhi quando ele esticou a mão para pegar sua garrafa de água. "Inara", ele disse suavemente, "fale comigo." Eu queria contar tudo a ele, mas não sabia por onde começar, porque a verdade era que Cássio não me batia. Ele não gritava comigo. Se ele tivesse me batido, eu teria ido embora mais cedo. Se ele tivesse gritado, eu saberia que era abuso. Mas Cássio era inteligente. Ele era quieto. E a mãe dele, Berenice, era ainda mais inteligente. Começou tão devagar que eu nem senti acontecer. Foi como a temperatura de um quarto caindo 1 grau de cada vez. Você não percebe que está congelando até que seus dentes comecem a bater. Olhei pela janela para as plantações passando pela BR-116 e minha mente voltou 2 anos no tempo. Foi quando tudo começou. Começou quando eu estava grávida do Cauê. Eu vivia cansada. Meus tornozelos estavam inchados. Eu trabalhava meio período numa biblioteca, um emprego que eu amava. Eu amava o cheiro dos livros. Amava conversar com os frequentadores assíduos. Era o meu próprio dinheiro, meu próprio mundo. Uma noite, Cássio chegou em casa com comida do iFood. Ele arrumou a mesa. Acendeu uma vela. Ele parecia tão atencioso, tão perfeito. "Amor", ele disse, servindo-me um copo de água. Eu estive pensando. "Você parece exausta. O médico disse que sua pressão arterial está alta." "Eu estou bem", eu disse. "Apenas o cansaço da gravidez." "Eu não quero que você esteja apenas bem", ele respondeu. Ele pegou minha mão por cima da mesa. O aperto dele era quente. "Eu quero que você esteja segura. Minha mãe e eu estávamos conversando. Achamos que você deveria largar a biblioteca, só até o bebê nascer. Você precisa descansar." "Mas eu gosto da biblioteca", eu disse. "E eu gosto do dinheiro extra." "Nós não precisamos do dinheiro", Cássio disse. "Eu consegui aquele aumento. E minha mãe disse que viria mais aqui para ajudar com a casa. Você não deveria ficar tanto tempo em pé. Por favor, Inara, faça isso pelo bebê." Essa foi a primeira chave. Faça isso pelo bebê. Então, eu pedi demissão. Eu achava que estava sendo uma boa mãe.
Achava que tinha sorte de ter um marido que queria que eu descansasse. Então Berenice começou a aparecer. No começo, era uma vez por semana. Depois, 3 vezes por semana. Depois, todos os dias. Ela não batia na porta. Ela tinha uma chave. Cássio deu a chave a ela sem me perguntar. Acabei de dar uma cópia para minha mãe para emergências. Ele havia me dito casualmente uma manhã, enquanto escovava os dentes. Caso você entre em trabalho de parto e eu esteja no escritório. Fazia sentido. Tudo o que eles faziam sempre fazia sentido. Mas então Berenice começou a mudar as coisas. Eu entrava na cozinha e encontrava meus temperos reorganizados. Eu encontrava minhas roupas lavadas e dobradas, mas guardadas nas gavetas erradas. Estou apenas ajudando, ela dizia com um sorriso contido. Você está tão grande agora, Inara. Não deveria ficar se abaixando. Depois que Cauê nasceu, a névoa ficou mais espessa. Eu estava com privação de sono, estava emotiva, estava tentando entender os horários de amamentação, sono. Uma tarde, cerca de 3 meses após o nascimento de Cauê, não consegui encontrar meu cartão de débito. Procurei em todo lugar. Olhei na minha bolsa, no balcão, na bolsa de fraldas. Liguei para o Cássio no trabalho, em pânico. Cássio, não acho meu cartão. Preciso ir comprar fraldas. Ah, ele disse, com a voz calma. Está comigo, querida. Com você? Por quê? Notei que você estava gastando muito em coisas aleatórias no Carrefour. Ele disse, você está estressada, não está dormindo. Minha mãe disse que viu pacotes do Mercado Livre chegando todos os dias. Acho que é melhor eu administrar as finanças por um tempo. Só até os seus hormônios se acalmarem. Só até seus hormônios se acalmarem. Senti uma onda de raiva. Eu não sou louca. Cássio, só comprei roupinhas de bebê. Eu sei, amor, eu sei. Mas precisamos poupar para a faculdade do Cauê. Só estou tentando proteger nosso futuro. Se precisar de algo, é só me pedir ou pedir à minha mãe. Ela pode comprar para você. Eu discuti. Eu chorei, mas ele não cedeu. Ele apenas continuava dizendo que estava fazendo isso por mim. Ele me fez sentir culpada por querer controle sobre meu próprio dinheiro. Ele me fez sentir como uma criança mimada. Então eu parei de pedir. Depois, foi o carro. Eu tinha um Jeep Compass. Era meu. Eu o comprei antes de nos casarmos. Era a minha liberdade. Há 6 meses, tive um pneu furado. Era um furo simples. Liguei para o Cássio. Ele veio e trocou o pneu. Mas na manhã seguinte, as chaves tinham sumido. Onde estão minhas chaves? Perguntei. O carro precisa de manutenção, disse Cássio. O eixo parece torto. Não é seguro. Dirigir com o Cauê lá atrás. Ok, eu disse. Quando vai ficar pronto? Estou esperando as peças, ele respondeu. 1 semana se passou, depois 1 mês, depois 3 meses. Toda vez que eu perguntava, havia uma nova desculpa. O mecânico estava atolado de serviço. A peça estava em falta. Era muito caro consertar agora. Por que você precisa dirigir, afinal? Berenice me perguntou um dia enquanto dobrava minhas calcinhas no meu quarto. Você tem tudo aqui. Cássio traz as compras. Eu trago as fraldas. Aonde você precisa ir? Eu só quero sair de casa, eu disse. Isso soa como depressão pós-parto, Berenice disse, balançando a cabeça. Você está inquieta. Deveria falar com o médico sobre isso. O Cássio diz que você tem agido de forma errática. Errática. Essa era a palavra favorita deles. Se eu chorasse porque estava solitária, eu era errática. Se eu ficasse com raiva porque Berenice jogou fora minha blusa favorita, eu era errática. Se eu quisesse ver meus amigos, eu era errática. Meus amigos pararam de ligar. Cássio disse a eles que eu estava sobrecarregada e precisava de espaço. Ele disse que eu não estava pronta para receber visitas. Eles não entendem como é ser mãe, ele me disse. Eles são solteiros, têm inveja da sua vida. Eles só querem te puxar para baixo. Você não precisa dessa negatividade. Então parei de responder às mensagens deles. Eventualmente, meu celular parou de vibrar. A gota d'água foi o próprio celular. 2 semanas atrás, Cássio instalou um
aplicativo de rastreamento nele. É por segurança, ele disse. Caso você se perca caminhando com o carrinho. Mas não era apenas rastreamento. Ele podia ver minhas mensagens. Ele podia ver meu histórico de buscas. Parei de pesquisar sobre advogados de divórcio. Parei de pesquisar sobre abuso psicológico. Tinha medo que ele visse. Eu estava presa em uma casa linda, com uma geladeira cheia, um marido que dizia me amar. Mas eu estava morrendo por dentro. Eu era um fantasma na minha própria vida. Sentada na caminhonete do meu pai, olhando para o painel, percebi como meu mundo havia se tornado pequeno. Ele havia encolhido até ficar do tamanho das 4 paredes daquela casa. Cássio não me bateu. Ele apenas tirou meu emprego, meu dinheiro, meu carro, meus amigos e minha privacidade. Ele tirou a minha voz. Ele me convenceu de que eu estava doente. Me convenceu de que eu era fraca. Me convenceu de que eu não conseguiria sobreviver sem ele. Mas hoje, quando pedi as chaves para ir à praça e ele riu, colocando-as no bolso, algo dentro de mim se quebrou. Eu não discuti, não chorei, apenas esperei, até ele ir ao banheiro. Amarrei o Cauê no peito, abri a porta da frente e comecei a andar. Andei 8 quilômetros antes de meu pai me encontrar. Não foi uma grande briga, pai. Eu sussurrei, olhando para as minhas mãos. Foram 1000 coisinhas. Eles foram tirando pedaços de mim até não sobrar nada. Meu pai ficou ali, em silêncio, por um longo tempo. O único som era o zumbido do motor e a respiração suave do meu filho. Meu pai é policial há 30 anos. Ele já viu de tudo. Viu acidentes, roubos, brigas. É um homem de ação. Ele gosta de problemas claros com soluções claras. Mas isso era confuso. Isso era família. Ele virou o corpo na minha direção. O couro do banco rangeu. Inara, ele disse, com a voz muito baixa. Preciso que você responda a algumas perguntas e preciso que seja completamente honesta. Não o proteja. Não pense nos sentimentos dele. Apenas me responda. Eu assenti. Ele controla o seu acesso ao dinheiro? Sim, eu disse. Não tenho cartão. Não, tenho dinheiro em espécie. Se preciso de leite, tenho que pedir a ele ou a Berenice. O maxilar do meu pai ficou tenso. Um pequeno músculo saltou em sua bochecha. Ele monitora sua comunicação, seu celular, seu e-mail. Sim, ele tem minhas senhas. Ele checa minhas mensagens toda noite. Diz que é por transparência. Ele impede você de sair de casa. O carro. Eu disse que ele fala que está quebrado, mas eu o vi dirigindo na semana passada para ir ao mercado. Ele me disse que eu imaginei aquilo. Ele disse que sou medicamente incapaz de dirigir por causa da minha ansiedade. Quem diagnosticou você com ansiedade? Papai perguntou bruscamente. Ele diagnosticou. E a Berenice? Eles disseram que sou instável. Meu pai bateu no volante. Foi um tapa seco e duro. Cauê se mexeu no meu colo, mas não acordou. Instável? Meu pai repetiu. Ele olhou pelo para-brisa, apertando os olhos. Ele não estava mais olhando para a estrada. Estava olhando para a cena de um crime na própria cabeça. Pai, talvez eu seja, eu disse, com a voz trêmula. Talvez eu esteja exagerando. Ele nos sustenta. Ele compra a comida. Ele paga a hipoteca. Talvez eu seja apenas ingrata. É isso que a Berenice diz. Meu pai virou-se para mim. Seus olhos estavam ferozes. Inara, escute-me com muita atenção. Isso não é casamento. Isso não é proteção. Ele apontou o dedo para o painel. Na minha linha de trabalho, temos um nome para isso. Sob a lei, Maria da Penha, quando alguém corta seus recursos, te isola da sua rede de apoio, monitora seus movimentos e faz um jogo psicológico para você achar que está louca. Isso não é amor. Ele respirou fundo. Isso é um cerco. A palavra pairou no ar. Cerco. Como um castelo cercado por inimigos, deixado passar fome até se render. Eles isolaram você, meu pai disse. A voz subindo um pouco. Eles cortaram as linhas, controlaram os movimentos, tomaram o veículo, tomaram o dinheiro. Isso não era ajuda, Inara. Era uma emboscada.
Senti lágrimas picando meus olhos. Eu achei que estava ficando louca, pai. Eu realmente achei. Você não é louca, ele disse com firmeza. Você está exausta. Você foi massacrada. Existe uma diferença. Ele engatou a marcha da caminhonete. O motor rugiu. Nós não vamos para minha casa ainda, ele disse. Meu estômago gelou. O quê? Para onde nós vamos? Nós vamos voltar, ele disse. O pânico me atingiu em cheio. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Não, pai. Não, eu não posso voltar lá. Por favor. O Cássio vai ficar tão bravo. A Berenice está lá. Eles vão me convencer a desistir. Eles sempre me convencem. Eles vão dizer que estou tendo um surto. Eles vão levar o Cauê. Eles não vão levar o meu neto, disse meu pai. A voz dele era de aço frio. E eles não vão convencer você de absolutamente nada. Ele puxou a caminhonete de volta para a pista e fez um retorno brusco. Os pneus trituraram o cascalho. Estávamos indo de volta para a casa, de volta para a prisão. Preciso que você seja corajosa por 1 hora, Inara, meu pai disse. Nós vamos lá pegar as suas coisas. Vamos pegar seus documentos. Vamos pegar a bolsa de fraldas e vamos pegar as suas chaves. Ele não vai me entregar, eu disse. Ele diz que estão perdidas. Ele vai entregar. Las para mim, disse meu pai. Olhei para ele. Ele não era apenas o meu pai agora. Ele era o delegado Valdir. Ele sentou-se mais ereto. Suas mãos estavam firmes no volante. Isso acaba hoje, ele disse. Você tem 26 anos. É uma cidadã livre. Ninguém tem o direito de trancafiá-la numa casa. Nem um marido, nem uma sogra. Ninguém. Conforme nos aproximávamos da casa, o pavor encheu meu peito como água escura. Eu conhecia o roteiro. Sabia exatamente o que eles diriam. Cássio faria cara de preocupado. Berenice faria cara de pena. Eles me tratariam como uma criança histérica. Pai, eu disse, tome cuidado. Eles mentem. Eles mentem tão bem. Eu conheço mentirosos, disse meu pai. Eu os interrogo todos os dias. Entramos na minha rua. O condomínio de luxo parecia perfeito. Gramados verdes, cercas brancas, irrigadores chiando sob o sol da tarde. Parecia o sonho da família de comercial de margarina. Mas ao entrarmos na garagem, eu vi a verdade. Não era um lar, era um cenário. E eu era o adereço que eles queriam manter na prateleira. O carro do Cássio estava na garagem. O carro da Berenice estava bem atrás dele. Meu pai colocou a caminhonete no parque e desligou o motor. Não deixe que eles nos separem, disse meu pai. Fique ao meu lado. Se tentarem pegar o Cauê, você dá um passo para trás de mim. Entendeu? Sim, eu sussurrei. Meu pai soltou o cinto de segurança. Ele olhou para mim uma última vez antes de abrir a porta. Vamos recuperar a sua vida. Caminhar pela entrada de carros pareceu como entrar na cova dos leões. Minhas pernas pareciam pesadas, como se eu estivesse vadeando na lama. Apertei o Cauê com tanta força que ele resmungou enquanto dormia. Meu pai caminhava um pouco à minha frente. Ele não andava como uma visita. Ele andava como se estivesse cumprindo um mandado de busca. A porta da frente se abriu antes mesmo de chegarmos aos degraus. Cássio estava lá. Ele usava uma camisa polo e bermuda de sarja. Estava bonito, estava calmo, parecia incomodado, mas de um jeito paciente, como um pai lidando com uma criança birrenta. Berenice estava atrás dele. Ela segurava uma taça de vinho branco. Era um 14 de uma terça-feira. Ela parecia impecável. Inara, Cássio suspirou. Ele balançou a cabeça. Nós estávamos tão preocupados. Eu já ia ligar para a polícia. Eu trouxe a polícia, disse meu pai. Ele subiu no degrau da varanda. Não sorriu. Não ofereceu um aperto de mão. Cássio piscou. Olhou para o meu pai e depois para mim. Delegado, Cássio disse, usando o título do meu pai, mas com um tom de sarcasmo. Sinto muito que o senhor tenha sido arrastado para isso. A Inara está tendo um dia difícil. Ela saiu correndo, como uma tempestade. São os hormônios de novo. Estamos tentando fazer com que ela volte para a medicação. Eu não tomo medicação, eu disse, de trás do meu pai. Minha voz saiu pequena,
Mas eu disse, viu? Disse Berenice. Ela tomou um gole de vinho. Negação. É, parte do quadro clínico. Oi, Valdir. Aceita um chá gelado? Estamos apenas tentando acalmar todo mundo. Eu não quero chá, Berenice, disse meu pai. Eu quero as chaves da Inara. O ar na varanda parou. Cássio deu uma risadinha nervosa. As chaves dela? Valdir, olha, o carro não é seguro. Eu disse a ela que a estou protegendo. O eixo. Onde está o carro? Meu pai perguntou, interrompendo-o. Ele olhou ao redor da garagem. Não estou vendo o jipe dela aqui. Está na oficina, Cássio, respondeu rapidamente. Oficina do Beto, na Avenida Central. Sério? Disse meu pai. Porque eu passei pela do Beto a caminho para cá. O pátio estava vazio. Cássio hesitou. Ele lambeu os lábios. Bom, talvez ele tenha guardado nos fundos. Olha, essa é uma questão conjugal. Agradecemos sua preocupação, mas a Inara é minha esposa. Eu sei o que é melhor para ela. Ela é uma adulta, disse meu pai. Ela quer ir embora. Ela precisa das chaves para ir embora. Se o carro está na oficina, dê a ela o recibo. Dê a ela a nota de retirada. Dê a ela as chaves de casa para que ela possa ir e vir. Ela não tem capacidade de lidar com a responsabilidade agora. Intrometeu-se. Berenice. Sua voz era doce como um xarope. Valdir. Olhe para ela. Ela está suja. Está suada. Caminhou pela rodovia com um bebê. Isso parece uma pessoa sã para você? Tiramos as chaves para a própria segurança dela. Assim como administramos as contas, ela fica confusa. Eu não sou confusa. Eu gritei. Aquilo me surpreendeu. Surpreendeu a eles. Eu caminhei na rodovia porque eu não tinha escolha. Eu disse, minha voz tremendo. Vocês me prenderam aqui. Rastreamos o meu celular. Roubaram o meu dinheiro. Cássio deu um passo à frente, tentando alcançar o meu braço. Inara, pare de gritar. Você está assustando o Cauê. Dê o bebê para mim. Você está histérica. O braço do meu pai disparou à frente. Foi uma barreira rápida e dura entre Cássio e eu. Não encoste a mão nela, disse meu pai. A voz dele caiu uma oitava. Era a voz que ele usava quando um suspeito estava prestes a tentar fugir. Esta é a minha casa, Cássio disse, o rosto ficando vermelho. E aquele é o meu filho. O senhor não pode simplesmente vir aqui e ditar as regras. Na verdade, eu posso, disse meu pai, porque o que estou ouvindo não é uma disputa de casal. O que estou ouvindo é violência psicológica e patrimonial. Estou ouvindo constrangimento ilegal e cárcere privado. Isso é ridículo. Berenice riu. Nós somos família. Onde estão as chaves dela, meu pai? Perguntou novamente. Ele pronunciou as palavras pausadamente. Onde estão as chaves dela? Cássio cruzou os braços. Ele encostou as costas no batente da porta. Ele achava que ainda tinha o poder. Achava que, por ser o marido, ele era a lei naquela casa. Eu não sei onde estão, Cássio mentiu. Ela provavelmente as perdeu. Ela perde tudo. Cheque os seus bolsos, meu pai ordenou. Com licença, cheque os seus bolsos, Cássio. Eu não vou fazer isso. Cássio cuspiu as palavras. Isso é assédio. Inara, disse meu pai, sem desviar os olhos de Cássio. Vá lá dentro. Faça uma mala. Roupas para uma semana. Roupas para você. Roupas para o Cauê. Pegue seus documentos, certidões de nascimento, carteiras de identidade, passaporte. Eu não sei onde estão, eu disse. A Berenice guarda no cofre. Meu pai olhou para Berenice. Abra o cofre, ele ordenou. Eu esqueci a combinação, disse Berenice, olhando para as próprias unhas. Meu pai puxou o celular. Ok, ele disse calmamente. Então eu vou chamar uma viatura. Podemos fazer isso como um apoio policial oficial para a retirada de pertences. Terei 2 policiais fardados aqui em 10 minutos para supervisionar a retirada das coisas dela. E se vocês se recusarem a entregar os documentos de identificação, isso é apropriação indébita. Podemos registrar o boletim ocorrência bem aqui na varanda. O síndico e os vizinhos do condomínio vão adorar as luzes piscando.
O sorriso de Berenice falhou. Ela se importava com as aparências mais do que com qualquer outra coisa. A ideia de viaturas da PM na garagem, na frente dos vizinhos do condomínio fechado, a aterrorizou. Está bem, ela sibilou. Você está sendo tão dramático, Valdir. Ela virou e caminhou para dentro da casa. Vá, com ela e Nara, disse meu pai. Pegue suas coisas. Eu ficarei aqui com o Cássio. Passei por Cássio. Ele me fuzilou com os olhos. Seus olhos estavam cheios de ódio. Foi a primeira vez que ele deixou a máscara cair completamente. Ele me olhou como se eu fosse uma criada rebelde, não uma esposa. Você vai se arrepender disso. Ele sussurrou enquanto eu passava por ele. Você vai voltar. Você não consegue sobreviver lá fora. Eu não respondi. Caminhei para dentro da casa. Cheirava a lavanda e água sanitária. Cheirava ao lugar onde eu havia desaparecido lentamente. Fui até o quarto. Peguei uma mala de lona. Joguei as fraldas do Cauê, os lenços umedecidos, o urso de pelúcia favorito dele. Joguei calças jeans para mim, camisetas, roupas íntimas. Não dobrei nada. Apenas empurrei tudo lá dentro. Fui para o escritório. Berenice estava destrancando o cofre. Ela jogou o meu passaporte e a certidão de nascimento de Cauê sobre a mesa. Ingrata, ela murmurou. Nós fizemos tudo por você. Demos a você uma vida linda. E você joga tudo no lixo porque é egoísta. Peguei os papéis. Minhas mãos tremiam, mas segurei-os firme. Eu não queria uma vida linda. Eu disse para as costas dela. Eu queria a minha vida. Corri de volta para a porta da frente. Meu pai ainda estava lá, um muro entre Cássio e o resto do mundo. Peguei, eu disse. Ótimo, disse meu pai. Vamos embora. Mas Cássio se moveu. Ele entrou no caminho, bloqueando a passagem para a caminhonete. A Inara pode ir, ele disse. A voz dele estava tremendo de fúria. Agora, se ela quer arruinar a vida dela, ótimo. Mas ela não vai levar o meu filho. O ar ficou pesado. Os pássaros pararam de cantar. Parecia que o mundo havia congelado. Ele é meu filho, Cássio continuou. Eu sou o pai dele. Não, autorizo que ele saia desta propriedade. Ele olhou para mim. Ponha ele no chão. Inara, entregue-o para minha mãe. Pode ir dar uma de vítima na casa do seu pai, mas o Cauê fica aqui onde está seguro. Apertei Cauê contra mim. Ele estava acordando agora, levantando a cabecinha, olhando em volta com os olhos sonolentos. Não, eu disse. Deixe ele comigo. Cássio deu um passo à frente, com a mão estendida. Meu pai se moveu mais rápido do que eu imaginava que um homem da idade dele conseguiria. Ele invadiu completamente o espaço de Cássio. Não tocou nele, mas ficou perto o suficiente para obrigar Cássio a recuar. Afaste-se, disse meu pai. Isso não foi um pedido. Isso é sequestro. Berenice gritou da porta. Ela estava com o celular na mão. Eu estou gravando isso. Vocês estão sequestrando o meu neto. Valdir, você não pode fazer isso. Cássio apontou o dedo no peito do meu pai. Ela é mentalmente instável. Se você a deixar levá-lo, eu vou processar você. Eu vou tirar o seu distintivo de delegado. Eu vou dizer ao juiz que você foi cúmplice de um sequestro. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. As ameaças legais me apavoravam. Cássio sempre soava tão convicto, tão cheio de conhecimento. Ele me fazia sentir que eu estava sempre quebrando regras que não entendia. Pai, eu sussurrei. Eu posso levá-lo? Isso é legal? Meu pai não olhou para mim. Ele manteve os olhos cravados em Cássio. Você tem o divórcio oficializado? Cássio, meu pai perguntou. O quê? Não. Existe uma ordem de guarda assinada por um juiz da vara da família? Não, mas existe um mandado judicial restringindo o acesso dela à criança. Ela é inapta. Ela. Não foi o que eu perguntei. Meu pai rosnou. Existe uma ordem judicial assinada? Não, gritou. Cássio. Então ambos os pais têm direitos iguais. Meu pai disse com uma calma assustadora. Ela tem tanto direito de levá-lo quanto você tem de mantê-lo aqui. Não é sequestro uma mãe tirar seu filho de um ambiente de risco.
Risco, Cássio riu. Olhe para esta casa. É perfeita. A mãe é que é o risco. A voz do meu pai baixou ainda mais. O ambiente ficou mortalmente silencioso. Vamos falar sobre risco, Cássio. Vamos falar sobre o Código Penal. Meu pai ergueu um dedo. Ocultar as chaves dela para impedir que ela saia. Isso é, violência psicológica e cárcere. Pela Lei Maria da Penha, isso dá cadeia. Ele levantou um segundo dedo. Bloquear o caminho dela, impedindo que ela passe por este portão. Isso é constrangimento ilegal. Ele levantou um terceiro dedo. Você mentiu para uma autoridade policial sobre o paradeiro do veículo dela. Disse que estava em uma oficina que eu sei que estava vazia. Falsa comunicação. Ou obstrução. Ele deu mais um passo na direção de Cássio. E se você colocar um dedo nela para tentar arrancar essa criança fisicamente dos braços da mãe, eu prenderei você em flagrante por violência doméstica agora mesmo, no seu próprio gramado, e farei questão de que você passe a noite numa cela com caras que não gostam muito de homens que batem ou intimidam mulheres. O rosto de Cássio ficou branco. A confiança dele rachou. Ele olhou para Berenice, mas ela havia abaixado o celular. Ela parecia com medo. Eles eram covardes, e covardes só entendem a força. Achavam que podiam usar palavras, regras sociais para me prender. Não perceberam que o meu pai conhecia as regras jurídicas infinitamente melhor que eles. Você está blefando? Cássio sussurrou, mas a voz dele estava fraca. Paga para ver, disse meu pai. Toca nela. Vamos ver o que acontece. Cássio olhou para as próprias mãos. Ele olhou para mim. Por um segundo viu cálculo mental nos olhos dele. Ele percebeu que havia perdido o controle. O jogo tinha acabado. Ele se afastou. Não foi um movimento grande, apenas um passo para a esquerda. Mas foi uma rendição. Tá bem, Cássio cuspiu. Vou embora. Mas isso não acabou. Vou ligar para os meus advogados. Eu vou tirar tudo. Você vai ficar mendigando na rua, Inara. Vai voltar rastejando para mim em uma semana. Não escute, meu pai disse para mim. Ande agora. Desci rapidamente os degraus. Passei por Cássio. Pude sentir o cheiro do perfume importado dele. Antigamente cheirava a segurança. Agora cheirava a uma armadilha. Andei até a caminhonete. Abri a porta e coloquei Cauê na cadeirinha. Minhas mãos tremiam, tanto que precisei de 3 tentativas para travar o cinto. Mamãe, Cauê disse. Tá tudo bem, meu amor, eu disse. Nós vamos dar um passeio. Subi no banco do passageiro e tranquei a porta. Meu pai deu ré na saída de carros. Ele não olhou para Cássio. Não olhou para Sáicio, Berenice. Ele simplesmente dirigiu. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo espelho lateral. Cássio estava parado na garagem, observando. Ele parecia pequeno, parecia com raiva, mas ficava cada vez menor enquanto íamos embora. Pai, eu disse, soltando um ar que parecia estar preso nos meus pulmões há 2 anos. Obrigada. Meu pai esticou a mão e apertou a minha. Ainda não terminamos. Ele disse, sair é o primeiro passo. Continuar fora é a parte difícil. Mas você tem provas agora? Provas? Perguntei. Eu só tenho as minhas roupas. Meu pai deu um sorriso sombrio. Não, você tem outra coisa. Quando estava empacotando, você pegou a pasta do cofre, certo? Só os passaportes. Eu respondi. Cheque o bolso lateral da sua mala, disse meu pai. Olhei para baixo. Havia uma grossa pasta azul aparecendo na beirada da bolsa de lona. Eu não tinha colocado aquilo ali. Eu vi em cima da mesa enquanto a Berenice estava gritando. Com você, disse meu pai. Eu subtraí discretamente. Pareciam registros financeiros, extratos bancários, documentos de empréstimo. Abri a pasta. Meus olhos se arregalaram. Não eram apenas papéis chatos. Era tudo. Havia transferências da minha conta poupança para a conta da Berenice. Havia pedidos de cartão de crédito no meu nome que eu nunca tinha assinado. Havia e-mails impressos entre Cássio e Berenice discutindo como me controlar. E-mail da Berenice. Mova o dinheiro da poupança antes que ela note. Diga que o banco cometeu um erro. E-mail do Cássio. Vou sabotar o carro dela na semana que vem. Ela está fazendo perguntas demais. Fiquei sem ar. Pai,
Olha para isso. Eu te disse. Meu pai respondeu. De olhos, na estrada. Eles não estavam te protegendo. Eles estavam te roubando. Senti uma raiva fria se instalar no meu estômago. Ela substituiu o medo. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era uma testemunha e segurava as evidências no meu colo. Eu não era fraca. Eu disse a mim mesma, lendo os e-mails onde eles me chamavam de burra e frágil. Eu apenas confiei. Você está segura agora, disse meu pai. Mas eu sabia que a briga estava apenas começando. Cássio disse que iria chamar os advogados. Disse que tiraria tudo. Olhei para a pasta. Deixe ele tentar, eu pensei. Deixe ele tentar. A viagem até a casa do meu pai durou os 20 minutos mais longos da minha vida. Minhas mãos tremiam tanto que vibravam contra as minhas pernas. Toda vez que um carro aparecia no retrovisor, minha respiração travava. Eu esperava ver o sedã prateado do Cássio. Esperava vê-lo costurando o trânsito atrás de nós, buzinando, exigindo que eu encostasse, mas a estrada permaneceu vazia atrás de nós. Éramos apenas eu, meu pai, e o zumbido dos pneus no asfalto. Chegamos à casa onde eu cresci. Era uma casa térrea simples, com a pintura azul descascando e uma varanda que pendia levemente para a esquerda. Não era perfeita. Não era uma capa de revista de arquitetura como a casa do Cássio, mas, assim que o motor foi desligado, senti meus pulmões se expandirem. Tinha cheiro de pinheiros e chuva antiga. Tinha cheiro de segurança. Chegamos, disse meu pai. Ele não pulou do carro na mesma hora. Ficou sentado por um momento, segurando o volante, deixando a adrenalina baixar. Você está bem, Inara. Você está em casa. Desamarrei o Cauê. Ele estava bem acordado agora, chutando as perninhas. Casa do vovô, ele cantou. É, filhão, sussurrei, enterrando o rosto no cabelo macio dele. A casa do vovô. Entramos. A casa estava exatamente como eu lembrava. O mesmo tapete marrom, a mesma poltrona do papai com fita isolante remendando o braço. Era meio bagunçado. Havia jornais sobre a mesa e xícaras de café na pia. Na casa do Cássio, uma xícara de café na pia era um crime. Era evidência da minha preguiça. Aqui era só uma xícara. Sente-se. Meu pai ordenou com gentileza. Ele apontou para a mesa da cozinha. Vou fazer um sanduíche para você. Você parece que não come há uma semana. Não. Estou com fome, eu disse automaticamente. Aquele era o meu reflexo. Negar necessidades. Ser minúscula. Não dar trabalho. Eu não perguntei se você estava com fome, disse meu pai, abrindo a geladeira. Eu disse que vou fazer um sanduíche. Peru ou presunto? Peru. Eu sussurrei. Sentei-me à mesa de madeira. A pasta azul, a que meu pai tinha confiscado do cofre, estava no centro da mesa como uma bomba. Eu a encarei. Nos últimos 2 anos, eu tinha me convencido de que o problema era eu. Eu dizia a mim mesma que era esquecida. Dizia a mim mesma que era ruim com dinheiro. Dizia a mim mesma que era emotiva demais para lidar com as responsabilidades adultas. Cássio tinha tirado esse fardo de mim, certo? Ele era o herói carregando o peso das contas, das decisões para que eu pudesse apenas ser a mãe. Mas, olhando para aquela pasta, um sentimento frio e duro começou a crescer no meu peito. Eu não era apenas uma mãe. Eu era uma mulher que costumava gerenciar o orçamento de uma biblioteca municipal. Fui uma mulher que tirou notas máximas na faculdade. Uma mulher que viveu sozinha por 3 anos antes de conhecer o Cássio. Eu não era estúpida. Eu havia sido feita de estúpida. Estiquei o braço e abri a pasta. Meu pai colocou um prato na minha frente. Um sanduíche de peru cortado em triângulos, exatamente como ele fazia quando eu tinha 10 anos. Ele sentou-se na minha frente com um copo d'água. Coma, ele disse. E leia. Dei uma mordida no sanduíche. Tinha gosto de cinzas na minha boca, mas eu engoli. Então, puxei a primeira folha. Era um comprovante de transferência bancária datado de 6 meses atrás. Transferência via Pix, R$ 25.000 da poupança pessoal de Inara para Berenice. Eu pisquei.
R$ 25 mil. Era o dinheiro que eu tinha guardado do meu salário na biblioteca. Era a minha reserva de emergência. Lembrei-me daquele dia. Eu tinha perguntado ao Cássio se podíamos comprar um berço novo para o Cauê, porque o antigo estava bambo. Ele suspirou e disse: Amor, a grana está muito curta agora. Temos que ter cuidado. Talvez mês que vem. A grana estava curta. Ele tinha acabado de transferir toda a minha reserva para a mãe dele. Passei para a página seguinte. Era um e-mail impresso. Cássio devia ter imprimido para manter os próprios registros. Ele era meticuloso assim. Tinha arquivos para tudo. Assunto: o problema do carro. Ela está perguntando sobre o Compass de novo. Você precisa resolver isso. Se ela tiver o carro, vai voltar a frequentar aqueles grupos de mães. Aquelas mulheres colocam ideias na cabeça dela. Diga que o câmbio quebrou. Vou ligar para o Beto da oficina e pedir para forjar um orçamento se precisar. Só a mantenha em casa. Ela está mais segura lá. Me senti enjoada, fisicamente doente. Eles não estavam preocupados com a minha segurança. Estavam preocupados com a minha liberdade. Estavam com medo de que, se eu falasse com outras pessoas, alguém poderia dizer: Ei, isso não é normal. Olhei para o meu pai. Ele estava me observando ler. O rosto dele estava tenso. Eles planejaram isso. Eu sussurrei: Pai, eles literalmente planejaram. Não, foi um acidente. Não foi porque eu estava doente. Não, meu pai disse. Foi uma estratégia. Continuei lendo. Havia mensagens de WhatsApp impressas. Cássio, ela está chorando de novo. Quer saber por que não pode ter o próprio cartão de débito. Berenice, diga a ela que ela estourou o limite da conta no mês passado. Faça com que ela se sinta culpada. Se ela sentir culpa, ela para de pedir. Eu lembrava dessa conversa. Passei 3 dias pedindo desculpas ao Cássio por ter gasto muito no supermercado. Eu chorei no colo dele, prometendo ser melhor. Ele fez carinho no meu cabelo e disse que me perdoava. Ele me perdoou por um erro que eu nunca cometi. A raiva me atingiu então. Não foi um clarão de fogo. Foi uma queimação lenta, pesada. Começou no meu estômago e subiu para a garganta. Eu me levantei. Comecei a andar de um lado para o outro na pequena cozinha. Eu achei que era louca. Eu disse. Minha voz estava ficando mais alta. Achei que estava perdendo a sanidade. Eu ficava deitada na cama à noite, acordada, me perguntando o que havia de errado comigo. Cheguei a pensar que estava com demência precoce ou algo do tipo. Eu não lembrava de gastar o dinheiro. Não lembrava de ter quebrado o carro. Bati a mão com força na mesa. Cauê pulou na cadeirinha de bebê, mas não chorou. Ele apenas me observou. Eu não fiz nada disso. Eu gritei. Foram eles. Eles fizeram isso comigo. Meu pai não me mandou ter calma. Ele assentiu. Bota pra fora, Inara. Fique com raiva. A raiva é melhor que o medo. A raiva resolve as coisas. Peguei os papéis e os espalhei sobre a mesa. Olha isso, pai. Eu disse, apontando para uma fatura de cartão de crédito. Esse é um cartão no meu nome. Eu nunca abri esse. Cartão. Olha as cobranças. Loja de bebidas importadas. Equipamentos de golfe. Uma clínica de estética chique no centro. Eu não jogo golfe. Eu não faço as unhas em um salão há 2 anos. Meu pai se inclinou, colocando os óculos de leitura. Isso é estelionato, ele disse. Se usaram seu CPF para abrir uma linha de crédito sem o seu consentimento, isso é crime de fraude e falsidade ideológica. E isso, eu disse, puxando um recibo médico. Sessões de psiquiatria e terapia. Eu nunca fui a sessões. Cássio me disse que ele iria fazer terapia para o estresse do trabalho. Ele estava cobrando do meu plano de saúde. Não, espera. Aqui diz. Paciente, Inara. Mas eu nunca fui. Fraude contra o convênio meu. Pai pontuou. Eles estavam construindo um rastro de papel. Se você tentasse ir, embora, eles poderiam puxar esses registros judiciais e dizer: olha, ela faz tratamento intensivo para instabilidade psiquiátrica há anos. Sentei-me novamente sem fôlego. Eu não era fraca. Aquela foi a revelação que mudou tudo. Eu havia sobrevivido a uma guerra psicológica.
Eu criei um filho, pequeno, enquanto sofria manipulação mental todos os dias. Eu consegui manter meu bebê alimentado, vestido e amado, enquanto meu próprio marido apagava sistematicamente a minha identidade. Olhei para a pasta. Não era apenas a prova dos crimes deles. Era a prova da minha sanidade. Eu não sou mais a vítima. Eu, disse ao meu pai, eu sou a promotora de justiça. Meu pai sorriu. Foi um sorriso afiado e perigoso. Essa é a minha garota. Agora continue lendo, porque tenho o pressentimento de que piora, e piorou. O sol da tarde estava se pondo, lançando longas sombras pela mesa da cozinha. A pilha de papéis era uma bagunça, mas a imagem que pintavam era cristalina. Encontramos os roubos menores, o dinheiro do supermercado, as faturas de cartão de crédito, as mentiras sobre a minha saúde mental. Mas, então encontrei o envelope no fundo da pasta. Estava lacrado. Tinha escrito, não abrir na caligrafia de Cássio com um marcador preto. Se eu fosse a velha, Inara, a Inara de ontem, eu teria guardado de volta. Teria muito medo de desobedecer a uma ordem direta escrita a canetão. Mas a velha Inara tinha sumido. Ficou esquecida no acostamento da BR-116. Rasguei o envelope. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era um contrato de venda. Item: Jeep Compass 2018. Vendedor: Cássio, procurador, comprador, localiza seminovos. Data: 4 meses atrás. Valor da venda: R$ 120 mil. Meu queixo caiu. Ele vendeu. Eu ofeguei. Pai, ele vendeu o meu carro. Ele me disse que estava na oficina esperando uma peça do câmbio. Ele me disse isso toda semana durante 4 meses. Só esperando a peça, amor. Problema de importação. Amor. Olhei a data. 4 meses atrás. O dia seguinte ao furo no pneu. Ele nem chegou a arrumar o pneu. Ele apenas vendeu o carro inteiro. Procurador, meu pai perguntou, olhando o documento. Você assinou uma procuração em cartório? Não, eu disse. Nunca. Meu pai pegou o papel, apertou os olhos para a assinatura na parte inferior. Era o meu nome, Inara. Mas o traço do I estava errado. Eu faço meu I afiado e reto. Esse era redondo e espalhafatoso. Berenice, eu disse. Essa é a letra da Berenice. Ela forjou a minha assinatura. Apropriação indébita. A voz do meu pai era monótona. E falsidade ideológica. 2 crimes logo de cara. Meu carro não estava quebrado. Ele se foi. Outra pessoa estava dirigindo o meu Jeep agora. Eles tomaram a minha liberdade, venderam por R$ 120 mil e botaram o dinheiro onde? Peguei o segundo documento. Era um extrato bancário de uma conta que eu não reconhecia. Titular: Berenice. Depósito: R$ 120 mil. Localiza seminovos. Pagamento: R$ 30 mil. Cartão de crédito Bradesco. Pagamento: R$ 15 mil. Cruzeiro MSC. Pagamento: R$ 5 mil. Clube do Vinho. Eles foram num cruzeiro. Eu sussurrei. Pai, lembra quando eles foram para Punta Cana no mês passado? Eles disseram que era uma viagem de negócios do Cássio. Disseram que a empresa dele pagou tudo. Eles pagaram com o dinheiro do meu carro. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de puro choque. O nível de narcisismo era assustador. Eles olhavam para mim e viam um caixa eletrônico. Viam um recurso a ser extraído. Continue lendo, disse meu pai. Qual é o terceiro papel? O terceiro papel era mais espesso. Parecia oficial. Tinha um selo legal no topo. Formulário de resgate, herança bloqueada. Titular: Inara. Depositante original: Helena Alves. Meu coração parou. Era rica, mas guardou cada centavo que ganhou como enfermeira de hospital público. Ela me deixou uma poupança bloqueada. Não eram milhões, mas era um bom dinheiro. O saldo era de R$ 250 mil. Era para ser a entrada para a compra de uma casa própria um dia ou para a faculdade do Cauê. Eu nunca havia mexido naquilo. Eu queria que rendesse juros. Li o documento.
Pedido de resgate total. Motivo: emergência médica, dificuldade extrema. Valor sacado: R$ 250 mil. Destino: conta conjunta Cássio e Inara. Procurei apressadamente o extrato da conta conjunta na pilha de papéis. Eu encontrei, lá estava o depósito de R$ 250 mil. E no dia seguinte exato, uma transferência de saída. R$ 250 mil para Cássio, Investimentos Ltda. O que é Cássio Investimentos Ltda? Perguntei ao papai. Eu não sei, meu pai, respondeu, mas posso adivinhar quem é o dono. Ele sacou o celular e abriu o navegador. Digitou no portal da Receita Federal. Aqui está, disse meu pai. Cássio Investimentos Ltda. Sócio administrador. Cássio. Endereço: a casa dele. Ele roubou o dinheiro da minha avó, eu disse com a voz embargada. Aquele dinheiro era puro amor. Eram os pés cansados da minha avó, depois de plantões duplos. Aquele dinheiro era o legado dela para mim, e o Cássio pegou para brincar de empresário. E olhe o motivo alegado ao banco. Meu pai apontou. Emergência médica. Que emergência? Não teve nenhuma, eu gritei. Ele mentiu. Pro gerente, disse meu pai. Fraude bancária, estelionato. Sentei-me, me sentindo pesada. A traição era tão completa. Não era apenas que ele era controlador. Ele era um criminoso. Ele havia me despojado de tudo. Meu carro, minhas economias, minha herança. Se eu tivesse ficado mais um ano, estaria na miséria absoluta. Eu chegaria aos 40 anos com o nome sujo, 0 bens patrimoniais e 0 histórico profissional. Eu ficaria completamente encurralada. Eu devo R$ 250 mil em algum lugar? Percebi de repente. Pai, se ele tirou a herança, ele pagou o imposto sobre doações e herança? Espera, remexi os papéis de novo. Encontrei um último documento grudado na parte de trás da papelada da poupança da avó. Era um contrato de empréstimo. Credor, empréstimo rápido online Crefisa. Mutuário, Inara. Valor, R$ 250 mil. Taxa de juros, 18% ao mês. Minhas mãos congelaram. Ele não pegou só o dinheiro que eu tinha, eu disse. Ele fez um empréstimo gigantesco no meu nome também, com juros abusivos. R$ 250 mil. Por quê? Por que ele faria isso se ele já tinha roubado o dinheiro da herança? Meu pai checou as datas. Ele roubou a herança há um ano, disse ele. Provavelmente já torrou. Maus investimentos, apostas. Quem sabe? Depois ele precisou de mais liquidez. Então pegou um empréstimo no seu nome para cobrir os próprios rastros ou pagar dívidas. Eu estou atolada em dívidas, eu disse. Tenho 26 anos e devo uma fortuna para uma empresa de crédito que funciona quase como agiota. Não tenho carro e estou desempregada. Enterrei a cabeça nas mãos. O peso de tudo aquilo era esmagador. Pai, como eu conserto isso? Meu CPF está negativado no SPC, Serasa. Não consigo alugar um apartamento. Não consigo financiamento para um carro popular. Eles me destruíram. Meu pai esticou as mãos pela mesa e puxou minhas mãos do meu rosto. Eles não destruíram você, ele disse de forma rígida. Eles tentaram te enterrar, mas esqueceram uma coisa. O quê? Eles esqueceram que você é uma batalhadora e esqueceram que o seu pai é delegado da Polícia Civil. Ele levantou e andou até o telefone fixo da parede, um aparelho velho que ele ainda mantinha. O que você está fazendo? Perguntei. Estou ligando para o promotor de justiça, papai, disse. Eu não estou ligando como pai. Estou ligando como um agente da lei que acabou de desvendar uma quadrilha de fraudadores operando na Rua das Acácias, número 124. Ele começou a discar. Mas, pai, eu disse, o Cássio está vindo para cá. Ele falou que vinha. Ótimo, disse meu pai. Deixe ele vir. Quero que ele veja as algemas. Neste exato momento, meu celular vibrou. Foi a primeira vez que vibrou em semanas, porque o Cássio costumava ficar com ele. Eu o tinha pegado do balcão quando fugi. Olhei para a tela. Chamada recebida. Cássio. Eu a encarei. Aquele nome antes me fazia sorrir. Depois, começou a me deixar nervosa. Agora,
Apenas me dava asco. Atenda, ordenou meu pai. Coloque no viva voz. Apertei o botão verde. Inara. A voz de Cássio encheu a cozinha. Ele soava diferente. Não estava usando a vozinha suave e manipuladora. Ele soava apavorado. Estou ouvindo. Eu, disse. Você cometeu um grande erro, disse Cássio. Você pegou uma pasta no meu escritório. Isso é furto, Inara. É propriedade minha. Ela contém informações confidenciais do meu negócio. Ela contém meus extratos da poupança. Eu, rebati. E os registros da herança da minha avó. Houve silêncio na linha. Um silêncio longo e pesado. Você não entende o que está lendo, disse Cássio rapidamente. Aquilo são rascunhos, planos, hipotéticos. Eu estava movimentando o dinheiro de um lado para o outro para maximizar os rendimentos de CDI para nós, para o nosso futuro. Você vendeu meu Jeep Compass para a Localiza Seminovos. Eu disse. Isso é um plano hipotético? Porque tenho quase certeza de que a Localiza está com o recibo de compra e venda assinado. Eu fiz isso por você, Cássio gritou. Ele perdeu o controle. O carro era perigoso. Eu ia comprar um SUV da Volvo para você, um carro mais seguro. Estava apenas esperando aparecer a oferta certa. Você gastou o dinheiro num cruzeiro de luxo com a sua mãe. Eu gritei de volta. Sua ingratinha de mer. Pare. A voz da Berenice entrou na linha. Ela devia estar ouvindo tudo no fundo. Inara, querida, me escute. Você está confusa. Está tendo um surto psiquiátrico. Traga a pasta de volta. Nós podemos sentar, tomar uma taça de vinho e conversar sobre isso. Nós te amamos. Só queremos ajudar você a entender as finanças. Você não é boa com matemática, lembra? Eu sou muito boa com os números, eu disse. Estou olhando para os números agora mesmo. E os números dizem que vocês são uma dupla de ladrões. Nós estamos indo para aí, disse Cássio. Sua voz era baixa e ameaçadora. Nós vamos buscar o Cauê e vamos pegar aquela pasta. Se você não nos entregar as coisas, eu vou ligar para a polícia e denunciar você por furto doméstico, abandono de lar. Pode vir, gritou meu pai do outro lado da cozinha. O café tá pronto. Cássio desligou na minha cara. Olhei para o meu pai. Eles vêm aí. Vamos nos preparar, disse meu pai. O sol já tinha desaparecido. Do lado de fora, os grilos cantavam, alheios à guerra que estava havia acionado os investigadores da Civil. Disse que queria dar ao Cássio uma última chance de se enforcar com as próprias mãos. Se prendermos ele agora, explicou meu pai, o processo vai para a justiça comum. Leva meses, até anos. Entram os advogados, ele paga fiança e sai, e aí pode esconder o resto do dinheiro. Precisamos de uma confissão gravada, ou precisamos que ele entre em pânico e devolva a grana. Ele não vai devolver, eu disse. Ele é muito ganancioso. Ele é um covarde, meu pai corrigiu. Valentões sempre são covardes quando a vítima se levanta. Nós esperamos. Coloquei o Cauê para dormir no quarto dos fundos, o meu antigo quarto. Enfiei uma cadeira sob a maçaneta da porta, por precaução. Às 20h30, os faróis de um carro varreram a janela da frente. Sentei-me no sofá. Papai sentou-se em sua poltrona reclinável. A pasta azul estava na mesa de centro, entre nós dois. A batida na porta não foi educada. Foi um esmurro agressivo. Meu pai levantou-se e destrancou a porta. Cássio e Berenice entraram como furacões. Não esperaram ser convidados. Marcharam pela sala como se fossem os donos do pedaço. Cássio estava desgrenhado. O cabelo estava bagunçado e ele suava profusamente. Berenice estava impecável, como sempre. Mas os olhos dela zigue-zagueavam pela sala, procurando a pasta ansiosamente. Ela a avistou de imediato. Lá está ela disse, esticando a mão. Não encoste nisso, eu disse. Eu não gritei. Eu não me levantei. Eu apenas decretei. Berenice congelou. Ela me olhou chocada. Não. Estava acostumada comigo falando daquele jeito. Estava acostumada comigo me encolhendo num canto. Inara, disse Cássio. Ele tentou colocar de volta a máscara do marido razoável. Essa palhaçada já foi longe demais.
Você já fez a sua birra. Você aborreceu a minha mãe. Agora me entregue as pastas. Pegue o Cauê e vamos para casa. Estou disposto a esquecer que isso aconteceu. Você está disposto a esquecer? Eu ri. Foi um som seco e oco. Aposto que sim. Peguei a pasta do móvel. Eu sei sobre o carro, Cássio. Eu sei sobre a herança da vovó. E sei sobre o empre da Crefissa. O rosto de Cássio sofreu um tique nervoso. Já te disse que isso são manobras financeiras complexas do mercado. Você não entende de economia. Eu entendo que falsidade ideológica com falsificação de assinatura em cartório é crime inafiançável, disse meu pai, lá da entrada da casa. Ele tinha trancado a porta da frente e agora estava escorado nela. Cássio virou-se bruscamente. Isso é uma questão civil de família, Valdir. Fique fora disso. É matéria de código penal, disse meu pai. Eu fiz umas ligações enquanto vocês estavam dirigindo para cá. Liguei para o Beto, da oficina. Ele me disse que não vê um Jeep Compass entrar lá há meses. Liguei para o gerente-geral da agência do Banco do Brasil. Ele achou muitíssimo interessante saber que a Inara nunca esteve fisicamente presente para assinar o resgate daquela poupança bloqueada. Você ligou para o banco? A voz da Berenice saiu aguda e fina. Liguei. Sim, papai respondeu, e mandei que eles congelassem todas as contas preventivamente para uma investigação de fraude bancária com o Ministério Público. Berenice agarrou o braço do filho. Ele congelou as contas. Cássio, a minha aposentadoria cai lá amanhã. Cala a boca, mãe. Cássio estourou. Ele se virou para mim. A máscara tinha derretido. Ele parecia desesperado. Inara, escute. Nós podemos consertar isso. Ok. Talvez eu tenha pego um dinheiro emprestado dos seus fundos, mas eu ia pagar de volta. O meu investimento em criptomoedas ia dar um lucro enorme mês que vem. Eu juro. Eu fiz isso por nós para te fazer uma surpresa. Surpresa? Eu perguntei. Vendendo meu carro? Me deixando com uma dívida de 250 mil reais no meu nome. Eu tive que fazer isso. Cássio berrou. Nós temos muitas despesas. Você não trabalha. Você só fica sentada em casa o dia inteiro. Você sabe quanto custa manter aquela casa de alto padrão, manter o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida. Eu me levantei num pulo. Eu não pedi por aquela mansão. Eu não pedi por móveis planejados italianos. Eu queria uma vida simples. Você é quem queria morar num cenário de novela. Eu mereço o melhor, gritou Cássio. Eu trabalho duro. E você? Você não é nada sem mim. Você é uma ex-bibliotecária fracassada com um filho pendurado. Quem vai querer você? Você não tem um centavo no bolso. Não tem carro. Você está num beco sem saída. Inara, mesmo que você consiga ir embora, você está arruinada. Eu cuidei pessoalmente para que ficasse. A sala ficou completamente em silêncio. Ele tinha acabado de admitir. Eu cuidei pessoalmente para que ficasse. Meu pai puxou o telefone celular do bolso. A tela estava acesa. Pegou tudo isso. Aí, doutor? Meu pai perguntou. Captei tudo em alto e bom som, delegado, disse uma voz vinda do aparelho. Era o promotor de justiça, pelo viva voz. Os joelhos de Cássio cederam. Ele olhou para o telefone. Depois olhou para o meu pai. Você me gravou. Eu sou da Polícia Civil, disse meu pai. Eu coleto provas para o inquérito. Meu pai caminhou até a mesa de centro. Pegou a pasta azul e me entregou. A decisão é sua, Inara, meu pai falou. Nós temos a confissão dele gravada. Temos as falsificações em documento. Podemos prender-lo preventivamente agora mesmo. Ou, meu pai me olhou. Ele estava me dando o poder. Estava me deixando decidir como a história terminava. Olhei para Cássio. Ele estava tremendo de cima a baixo. Parecia moleque, jovem e patético. Ou o quê? Cássio perguntou, num fio de voz. Respirei bem fundo. Ou você conserta tudo isso, eu disse. Cássio piscou. O quê? Como? Eu quero tudo de volta, disparei. Até amanhã de manhã. Eu não consigo. Cássio gaguejou.
O dinheiro está preso no mercado de ações. Sumiu. Então venda a sua lancha. Eu mandei. Venda a sua caminhonete. Venda o seu relógio Rolex. Não me interessa. Dei um passo em direção a ele. Eu quero OCS R$250 mil da herança de volta em uma conta bancária apenas no meu nome. Eu quero os R$120 mil do meu Jeep. Quero os R$25 mil da minha poupança. E quero o dinheiro dos cartões. Isso dá mais de R$400 mil. Berenice soltou um grito esganiçado. Nós não temos essa liquidez. Então é bom vocês acharem. Eu disse com uma frieza de gelo. Peça aos seus amigos do clube. Faça um empréstimo num banco usando a sua casa de garantia. Não tô nem aí. Levantei a pasta na altura dos olhos deles. Se cada centavo desse dinheiro não estiver na minha conta via TED até às 9 da manhã de amanhã, eu pego esta pasta, entro no Ministério Público com meu pai e dou queixa por cada infração penal daqui. Estelionato, furto qualificado, violência patrimonial, falsidade ideológica e fraude contra o sistema financeiro. Você vai pegar uns bons 10 anos de cadeia, Cássio. E a Berenice vai junto para a penitenciária feminina por ser cúmplice da falsificação de assinaturas. Cássio olhou para a Berenice. Eles estavam encurralados e sabiam disso. E mais, uma coisa, eu disse. O quê? Perguntou Cássio, a cabeça pendendo para baixo. Eu quero um divórcio amigável, no cartório, sem contestação de nada. Você assina os papéis abrindo mão de tudo. Você me dá a guarda integral e exclusiva do Cauê. Você paga a pensão alimentícia. E você nunca mais chega perto de nós. Você não pode levar o meu filho, Cássio sussurrou. Mas não havia mais vontade de brigar dentro dele. Você nunca quis ter um filho, eu disse. Você queria uma posse. Queria um acessório para foto de família de capa do Facebook. Mas a foto rasgou. Cássio. Acabou. Apontei para a porta. Caiam fora da casa do meu pai. Cássio me olhou uma última vez. Ele não viu mais a garotinha assustada que pedia permissão para comprar leite. Ele viu uma estranha. Ele virou as costas e sumiu pela porta fora. Berenice seguiu atrás dele, choramingando baixinho sobre sua reputação na alta sociedade. Meu pai empurrou a porta e a trancou. O trinco duplo estalou. Foi o som mais alto e mais lindo que já escutei na vida. Você acha que eles vão pagar? Meu pai perguntou. Eles são viciados em dinheiro, eu disse. Mas eles têm muito mais medo de ir para o presídio e passar vergonha do que de ficar pobres. Eles vão pagar. Sentei-me de volta no sofá. Minhas pernas finalmente amoleceram. Comecei a chorar. Não era um choro contido. Eram soluços profundos, doloridos. Eu chorei. Pela garota que eu era 2 anos atrás. Chorei pelo carro que eu amava. Chorei pelo tempo da minha juventude que eu perdi. Meu pai sentou-se ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Ele não disse uma só palavra. Apenas me deixou chorar. Eu estava sem emprego. Estava mãe solteira. Estava recomeçando do zero absoluto. Mas eu tinha as chaves da minha própria vida de volta. E isso valia muito mais que qualquer herança bloqueada no banco. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na mesa da cozinha, com o celular na mão, vendo os minutos passarem. 8h58. 8h59. Se a transferência não entrasse, eu estava de pé e pronta para ir à delegacia principal. A pasta já estava dentro da bolsa. Meu pai já estava com a farda vestida. Às 9h01 da manhã, meu celular vibrou. Abri o aplicativo do banco. Minhas mãos estavam tremendo, mas desta vez não era de pavor. Era a adrenalina correndo. TED, transferência recebida, valor, R, 420.000,00. Remetente, Cássio Investimentos. Soltei uma baforada de ar que pareceu um choro engasgado. Ele tinha conseguido o dinheiro. Eu não sabia como. Talvez tivesse vendido a lancha para o primeiro que ofereceu. Talvez tivesse pegado dinheiro vivo com agiotas perigosos. Talvez a Berenice tivesse zerado os planos de previdência privada dela, pagando multas altíssimas.
Eu não me importava. Eu imediatamente transferi cada centavo para uma conta nova que eu abri online logo cedo, num banco digital que só tinha o meu nome. Então, eu paguei o empréstimo da Crefisa. Clique, R$ 200 e 50 mil quitados. A dívida no meu nome que pairava sobre o meu pescoço como uma guilhotina havia evaporado. Eu paguei a fatura inteira do cartão de crédito que a Berenice estourou. Clique, R$ 30 mil. Eliminados. Sobraram na conta quase R$ 140 mil livres. Não era a fortuna das Arábias. Não, era o estilo de vida regado a luxos que deixei para trás no condomínio. Mas era dinheiro limpo. Era o meu dinheiro. 2 dias depois, Cássio assinou os papéis do divórcio no cartório. Não questionou nada. Não lutou pela guarda judicial. Ele estava traumatizado de medo de que eu mudasse de ideia, fizesse um BO e entregasse a papelada para o promotor do Ministério Público. Ele entregou de bandeja os direitos sobre o Cauê em troca da liberdade de não usar tornozeleira eletrônica. Ele escolheu salvar a asa condus, própria pele. Ele sempre escolheu a si mesmo em primeiro lugar. 1 mês depois, eu estava parada no meio de uma sala de estar. O apartamento era minúsculo. O piso de taco antigo estava desgastado. A janela não tinha vista para um jardim planejado, mas dava de cara para o pátio de um estacionamento. Pequeno, disse o dono do apartamento, coçando a barba. E de noite dá para ouvir bastante o barulho da rua. Eu vou alugar, eu afirmei. Não quer ver se a pressão do chuveiro é forte? A porta tem tranca extra? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça. Tranca tetra e corrente de segurança. Então vou ficar com ele. A mudança foi estranha. Eu não tinha móveis nenhuns. Meu pai me arrumou um colchão de casal antigo. Eu comprei um bercinho de segunda mão na OLX para o Cauê. Nós jantamos pizza sentados no assoalho pela primeira semana toda. Mas o silêncio lá dentro era diferente. Na casa do Cássio, o silêncio era opressor. Era o silêncio de alguém esperando a próxima crítica. Aqui, o silêncio era de paz. Era apenas eu e o meu menininho. Lembro da primeira vez que fui fazer feira no mercado sozinha de novo. Entrei no supermercado com o meu próprio cartão na carteira. Peguei leite. Peguei pão de forma. E então vi na gôndola um pacote de amêndoas cobertas com chocolate. Cássio odiava amêndoas. Dizia que era um desperdício fútil de dinheiro. Peguei o pacote e atirei no fundo do carrinho. Quando cheguei no caixa para pagar, meu coração começou a acelerar. Tive um flashback dolorido. Esperei a máquina de cartão dar a mensagem de transação recusada. Fiquei esperando a notificação de WhatsApp do Cássio perguntando o que diabos eu estava comprando no Carrefour. Inseri o cartão na maquininha. Digitei a senha. Transação aprovada. Caminhei para o estacionamento do shopping. Eu ainda não tinha carro. Estava juntando dinheiro para poder comprar um sedã simples, seminovo, à vista. Então, eu andei até o ponto de ônibus. Começou a chover forte. Eu estava equilibrando 3 sacolas de compras cheias e um menino agitado. Eu estava completamente encharcada, moída de cansaço, parada esperando o ônibus circular lotado. Uma moça ao meu lado, no ponto, me olhou com dó. Dia pesado, hein? Ela comentou. Olhei de volta para ela. A água da chuva pingava do meu nariz. Meus braços doíam, como o inferno. Não, abri o maior sorriso que tinha. Este é o melhor dia da minha vida. Ela fez uma cara de quem não entendeu nada, mas não me dei ao trabalho de explicar. Ela jamais entenderia. Eu não estava apenas aguardando o transporte público. Eu estava finalmente de pé sobre as minhas próprias pernas. Berenice sumiu do mapa. Os fofoqueiros da cidade contaram que ela voou e se mudou para Miami, para morar na casa de um primo, porque o escândalo no condomínio de luxo e as vergonhas foram fortes demais. As pessoas em cidades de interior do Brasil sempre falam muito. Cochichavam que a corretora de investimentos do Cássio estava quebrando, que ele teve que vender a caminhonete chique e comprar um carro velho. Não me importei com nada disso. Não perguntei. Eu os bloqueei em tudo que é rede social e operadora de celular. Bloqueei os e-mails. Eu recuperei o meu emprego na prefeitura, na biblioteca. A bibliotecária-chefe, Dona Marta,
Me deu um abraço apertado quando entrei pela porta. Senti sua falta, Inara. Ela sorriu. Nós pensamos que você tinha ficado enjoada da gente. Eu estava apenas perdida, respondi de maneira simples, mas achei o caminho de volta para cá. Cada rolerite que ganhei, o dinheiro foi parar na minha conta. Cada pequena decisão da casa, eu assumi. Se a louça da pia ficou de um dia para o outro suja, foi porque eu preferi capotar de sono. Não porque eu era uma preguiçosa, imprestável. Se o boleto da luz atrasou, eu é quem tinha que pagar a multa no banco. Fui reconstruindo meu Serasa Score, ponto por suado ponto. Era uma obra demorada. Dava um trabalho insano. Mas cada ponto conquistado era um tijolo num muro forte que nenhum Cássio da vida conseguiria implodir novamente. Hoje à noite, acabei de colocar o Cauê no berço para dormir. Ele já está com 3 aninhos. Ele nem pergunta mais pelo pai. A vaga lembrança que tem é de um homem grande que ficava pendurado no celular a tarde toda. Um homem que não admitia que fizessem barulho na sala. Agora, ele tem um avô delegado gigante que se arrasta no tapete para brincar com os carrinhos Hot Wheels dele, até as juntas do joelho estalarem. E eu estou sentada na varandinha de serviço do meu apartamento, que na verdade é apenas um puxadinho estreito para colocar o varal, bebendo minha caneca de chá de erva cidreira. Os barulhos do centro da cidade não param. Sirenes do SAMU, trânsito pesado, gente gritando no boteco da esquina. Não é a calmaria, entediante e vigiada do bairro de luxo fechado. Durante um bom tempo da minha recuperação, eu me senti uma verdadeira idiota. Essa é a parte mais dura de admitir para si mesma. Eu olhava para aqueles malditos 2 anos passados e me questionava: como foi que eu me sujeitei a isso? Eu tenho curso superior. Eu batia no peito que era dona de mim. Como eu pude desentregar minhas chaves na mão deles daquele jeito? Como permiti que raptassem meu próprio cérebro? Mas acabei descobrindo algo essencial sobre o comportamento humano. O abuso e a violência contra a mulher não tem sempre o formato de um olho roxo e inchado. Nem sempre vêm acompanhados de berros e pratos voando na parede. Às vezes, abuso chega vestido de cavalheirismo disfarçado. Pode deixar as faturas do mês comigo, para você não se estressar. Deixa eu assumir a direção do carro. Assim, você cochila no banco. Vamos ficar em casa vendo Netflix hoje. O mundo aí fora é perigoso. Tudo soava como amor profundo. Tudo parecia como se eu estivesse sendo enrolada num cobertorzinho quentinho. Mas aos poucos, o tal do cobertor vai sendo esticado e apertado cada vez mais no seu corpo inteiro, até você não conseguir levantar os braços. E no instante que o seu pulmão percebe que o oxigênio está acabando, e você se dá conta do sufoco letal que entrou, eles já confiscaram a sua tesoura de cortar as amarras há muito tempo. Eu nunca fui uma coitada por não ter fugido logo. Eu era esperançosa. Eu só desejava do fundo do meu ser que o meu parceiro de vida realmente estivesse cuidando do meu bem-estar. Eu confiava cegamente que fazer parte de uma família equivalia a suporte incondicional. Mas dominação extrema não é zelo. Isolamento não tem nada a ver com proteção. Olho as chaves no chaveirinho jogado aqui em cima da mesa. São 3 chaves, simples. A prateada da porta do prédio, a tetra preta da minha porta e a chave grossa do Toyota Corolla 2015 basiquinho que financiei na concessionária semana passada. Parece bobagem. Mas, para mim, o peso de pegar aquele chaveirinho na mão equivale a todo o peso da minha dignidade como mulher adulta. Cássio gritou na minha cara que eu era uma ingrata. Afirmou que vivia um conto de fadas dentro de uma gaiola de ouro luxuosa. Ele só tinha razão a respeito da gaiola. Ele pisou feio na bola a respeito da tal gratidão. Eu jamais agradeci pela prisão imposta a mim. A realidade era que eu passei noites em pânico total, sofrendo com o pensamento do tamanho da queda que a vida ia me dar caso eu tentasse bater as minhas asas para valer e fugir. Porém, eu fechei os olhos, corri e pulei. E não encontrei chão nenhum. Encontrei voo alto. Eu aterrissei de pé. Gostaria de mandar um recado direto para qualquer ouvinte deste podcast. E sei que deve ter gente aí assistindo que se sente encolhida agora mesmo. Para qualquer uma de vocês
que precisa engolir o orgulho e pedir autorização na própria casa para gastar o que é seu por direito. Para qualquer pessoa que soa frio por ter que formular explicações lógicas e detalhadas só para justificar o porquê de ter demorado 20 minutos para comprar 1 quilo de café, em vez de 10 minutinhos cravados. Para as que convivem com companheiros de vida maravilhosa, que colocam aplicativos de rastreio secreto no smartphone em nome de uma suposta segurança urbana. Vocês não enlouqueceram sozinhas. Vocês não são mulheres ingratas e histéricas. A própria vida individual de vocês está sendo desintegrada sem perceberem. Eles farão discursos longos explicando como é impossível que vocês respirem na rua, longe da grana deles. Ensinarão o tempo todo sobre como o mercado de trabalho é injusto, a conta de luz é cruel e a criação de uma criança pequena em modo solo é dolorosa demais para sua capacidade. Eles estão blefando com a sua cabeça. A vida adulta bate forte. Sim, claro que bate. Pagar os boletos do aluguel pontualmente arranca os seus cabelos. Tocar de frente uma maternidade 100% sozinha vai te sugar a última gotinha de energia. Só que, a pura verdade, eu prefiro limpar o chão de 3 repartições públicas diferentes em turnos trocados, chegando de madruga para despencar, esgotada num colchão jogado direto no assoalho de concreto frio, a botar todas as minhas chaves nas palmas da mão de outra pessoa para sempre na minha vida. É 1000 vezes melhor a insônia no fim do dia, curtindo total controle mental, liberdade para ir à padaria, do que 8 horas de sono farto pagando com a minha própria alma escravizada numa suíte master sem fechadura, que abra de dentro para fora. Você não firmou uma dívida imobiliária de sangue jurando eterna lealdade à pessoa. Você não deve sua fala estrangulada pelo silêncio exigido. Você tem dívidas inadiáveis, impagáveis e primárias, com a sua própria coragem interna em levantar da cadeira hoje à noite para atravessar aquela fechadura de saída de emergência para sempre. Conta para mim nos comentários qual é a sua cidade e o seu estado no Brasil onde você está me ouvindo hoje. E me diz aqui embaixo, você já precisou quebrar tudo que era barreira do inferno a chutes para tentar sair fora do conceito torto que as outras pessoas têm sobre proteção de relacionamento? Quero profundamente ler e divulgar o teu caso para quem vier ouvir, porque compartilhar tua voz pela primeira vez é o mais importante e essencial passo para voltar a ser você.